Eles baixam o nível e não dão trégua. Ex-presidente Jair Bolsonaro chama Lula de jumento e fala em voltar ao Palácio do Planalto. E Lula responde e diz que jumento é mais esperto do que alguns animais e que eles não fazem mal a ninguém. Na economia, a agência Fitch eleva a nota de crédito do Brasil e destaca reformas econômicas e fiscais. Muitas pedras ainda irão rolar. Mick Jagger completa 80 anos e não pensa em aposentadoria. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. A agência de classificação de risco Fitch elevou nesta quarta-feira a nota de crédito do Brasil e citou desempenho econômico acima do esperado. No anúncio, a agência justificou a nova classificação como reflexo de um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado, em meio a sucessivos choques nos últimos anos. A avaliação do Brasil tinha sido rebaixada para o patamar BB- em 2018, mas ao analisar o risco vigente, a agência Fitch entende agora que o Brasil alcançou progresso em importantes reformas para enfrentar os desafios econômicos e fiscais. Em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quarta-feira, para comentar a mudança da nota do Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que para obter o grau de investimento, o país recebeu o apoio do Congresso Nacional por meio dos presidentes das duas casas legislativas, Arthur Lira, na Câmara, e Rodrigo Pacheco, no Senado. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Nós temos um potencial de recursos naturais, de recursos humanos, reservas cambiais, tecnologia, parque industrial. Tem cabimento este país viver o que viveu nos últimos 10 anos. E eu fico muito feliz de, em 6 meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades, de geração de bem-estar, geração de emprego e renda, geração de oportunidades. Eu tenho certeza que esse caminho vai ser seguido. A nota da Fitch diz ainda que, apesar de o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender um afastamento da agenda econômica liberal dos governos anteriores, a Fitch espera que se evitem desvios radicais de macro ou micropolítica, enquanto o governo também está buscando iniciativas para apoiar o setor privado, como, por exemplo, a reforma tributária. E nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou algumas medidas que serão realizadas por meio do Pacto Federativo. Cerca de 31 bilhões de reais serão investidos para auxiliar na autonomia de estados e municípios. Haddad também pontuou que para haver avanços econômicos no Brasil, é necessário ter harmonia entre os 3 poderes. De acordo com o Ministério da Fazenda, até o mês de março deste ano, a pasta realizou um grande esforço para sanar os problemas administrativos da gestão passada, que impedia a autonomia dos estados. Agora, a ideia é investir em independência e orçamentos para os estados. Quase 30 bilhões de reais em torno de um acordo que vai favorecer estados e municípios. Favorecer não. Vai, na verdade, buscar a justiça federativa em relação àquilo que foi suprimido do orçamento dos estados no meio do processo eleitoral. Então, nós estamos cuidando do passado, estamos cicatrizando as feridas abertas no processo eleitoral, mas hoje nós estamos pensando no futuro. Nós estamos abrindo um ciclo de negociação para pensar o futuro da relação federativa. O ministro também afirmou que a boa relação construída entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no governo Lula pode impulsionar a agenda econômica. Haddad ainda aproveitou para atribuir a elevação da nota de crédito do Brasil com perspectiva estável, definida pela Fitch Ratings, à harmonia entre os poderes. Segundo ele, só será possível acabar com a crise política e dar fim à crise econômica que o país vive por meio do diálogo. Eu reputo esses resultados
a harmonia entre os poderes da República. Sempre salientei que considerava que a nossa crise, a chamada crise econômica que o Brasil vive, é um desdobramento de uma crise de natureza política. E se nós acertarmos o passo na política, no diálogo, na construção, nós vamos superar essa situação e voltar a crescer com sustentabilidade social, ambiental e fiscal. O comentarista Ney Gonçalves Dias classifica como essenciais as medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para facilitar o equilíbrio fiscal de estados e municípios. Nós temos vários estados e municípios que estão no regime de recuperação fiscal. Os senhores sabem que existe recuperação fiscal na esfera privada, ou seja, uma empresa pede para o juiz para entrar num processo de recuperação fiscal porque ela não consegue pagar suas dívidas e ela quer negociar com os credores, um tempo para negociar com os credores. Pois bem, no governo federal também existe a recuperação fiscal. Só que a recuperação fiscal, no caso do governo, é com relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, com quem você discute é com o Tesouro Nacional. E foi exatamente o secretário nacional do Tesouro Nacional, o economista Rogério Ceni, que fez hoje, nesta quarta-feira, a leitura da proposta, na abertura feita pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda. Essa medida tem uma repercussão intensa nos estados envolvidos, que são vários, e também nos municípios. Hoje nós temos mais de 5.568 municípios. Temos 27 estados da federação. Então você tem muitos entes federativos que gastam dinheiro e que têm receita, e que às vezes gastam mais do que recebem. Tem muito mais repercussão nos estados do que no mercado, mas tem uma repercussão difusa no mercado. Porque na medida em que você adia o prazo de pagamento, alonga o prazo de pagamento do município que está devendo, do estado que está devendo, você está permitindo àquele município, àquele estado, uma gestão melhor da sua economia em função das pessoas que residem no município e no estado. Haddad se aproxima mais uma vez de uma posição de aproximação e de bom relacionamento com estados e municípios. Jair Bolsonaro participou do evento de filiação do vereador paulistano Fernando Holliday ao Partido Liberal e aproveitou para chamar o presidente Lula de jumento e criticar o Tribunal Superior Eleitoral que o tornou inelegível. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de evento do PL em São Paulo nesta terça-feira. Em seu discurso, falou palavrão, atacou o presidente Lula, reclamou de sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral e disse que seu eventual retorno um dia ao Palácio do Planalto é encarado por ele como uma missão. A quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus, países mais do norte. Interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? Triste o país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE por virtude. Vontade de ser presidente novamente, na verdade, queria ir para a praia. Mas entendo que é uma missão. O ex-presidente participou na Câmara dos Vereadores do evento de filiação ao PL de Fernando Holliday, que vai para sua quinta legenda desde que entrou na vida pública ao eleger-se vereador de São Paulo em 2016. O Salão Nobre ficou lotado de bolsonaristas. Bolsonaro foi corrigido pela militância quando disse que perdeu a eleição de 2022. Eu não esperava perder as eleições. Eu não esperava por quê? Porque a eleição que eu sei é você ser reconhecido no Brasil todo.
Quem viu uma motocicleta aqui em São Paulo, uma coisa inacreditável. Ex-crítico de Bolsonaro, Holliday integrou o movimento Brasil Livre, mas deixou o grupo em janeiro de 2021 ao se aproximar de bandeiras da direita conservadora, como a oposição ao aborto. No evento, o vereador contou a parábola do filho pródigo como uma analogia para sua trajetória política, de apoiador de Bolsonaro em 2018 a adversário nos anos seguintes e novamente bolsonarista agora. Holliday diz ter se arrependido das críticas ao ex-presidente. Quem diria, hein, presidente Bolsonaro? A imprensa sempre dizendo que o senhor é homofóbico, racista, aqui filiando um negro meio viado, né? E agora há pouco, o presidente Lula respondeu os xingamentos de Jair Bolsonaro. Ele disse que o jumento é um animal simpático e mais esperto que alguns, e que seria uma ofensa comparar um jumento a Bolsonaro, já que, abre aspas, jumentinhos não fazem mal a ninguém, fecha aspas. Brigazinha de colegial, né? Isso aí não dignifica ninguém, que tipo de coisa baixa. Técnicos do Tribunal de Contas da União pedem o arquivamento do processo que poderia suspender o salário do ex-presidente Jair Bolsonaro. A área técnica do Tribunal de Contas da União recomendou o arquivamento de processo que pede à Corte para determinar ao PL a suspensão do salário de Jair Bolsonaro, declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. A solicitação para que o tribunal apurasse irregularidades na remuneração concedida pelo PL ao ex-presidente foi feita pelo subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado. Os técnicos sugerem que o tribunal envie o caso para a Corregedoria do TSE e para a Procuradoria-Geral da República, para que tomem eventuais providências. Na representação, Furtado afirma que o pagamento do salário de 41 mil pelo partido a Bolsonaro, após a condenação pelo TSE, viola o princípio da moralidade administrativa. A área técnica do TCU entende, porém, que a representação não preenche os requisitos para ter o mérito analisado, porque não há indícios de desvios no fundo partidário. Além disso, os técnicos avaliam que não há impedimento para que o PL pague remuneração a quem esteja inelegível. O caso está no TCU sob a relatoria do ministro Benjamin Zinle, a quem cabe arquivar o processo. E a seguir, presidente Lula suspende a agenda e passa por procedimento para diminuir dores no quadril. Caso Marielle, Polícia Federal desconfia de versão citada por delator sobre arma utilizada no crime. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.